Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal que vai te deixar sempre tranquilo na matemática. Eu sou o professor Jorge e hoje nós vamos trabalhar com uma questão envolvendo aí a parte de operações com raízes. Vamos ver a questão. Bom, a questão diz o seguinte, pessoal. Determine V para verdadeiro e F para falso a cada sentença abaixo e marque a alternativa correta. Aí nós temos aí 5 afirmações, né? Poxa, Jorge, eu não lembro muito como é que eu faço isso não. Pois é. Então, vamos lá. Fica tranquilo. Primeiro passo, né? Bom, afirmação 1, pessoal. Raiz quarta de 81, isso daí é tranquilo, né? É 3, né? Porque 3 elevado à quarta potência é 81. 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27 vezes 3, 81. Mais 1 sobre raiz quarta de 81, de novo 3. 3 mais 1/3, se você somar um número inteiro com um número fracionário, o resultado ele é um número racional, porque racional pode ser inteiro, pode ser fracionário com inteiro em cima e embaixo, no numerador e no denominador, mas se você quiser calcular, aqui vai dar 10/3 e 10/3 pertence ao conjunto dos números racionais. Então, essa afirmação 1, ela é falsa, beleza? Já podemos, inclusive, eliminar a letra A, a letra B e a letra D de dado, né? Beleza. Agora, a 2. A 2, não vou mentir para vocês, é uma das mais chatinhas que a gente tem aí, né? Raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 2 raiz de 2. Jorge, como é que eu resolvo isso para mostrar se é ou não raiz de 2? Então, vamos lá. Para a gente resolver isso, eu vou colocar até aqui para você, ó, raiz cúbica de 2, raiz cúbica de 2, raiz de 2. Gente, tem uma propriedade na radiciação que você consegue colocar um número dentro da raiz se esse número estiver multiplicando. Como que eu faço isso, Jorge? Por exemplo, você tem um A que está multiplicando uma raiz que tem um índice B. Você pode jogar esse A lá para dentro? Pode. Esse A, ele vai entrar da seguinte forma. Vai ficar A elevado ao B. Então, o expoente do carinha que está multiplicando a raiz tem que ficar com o expoente da raiz, beleza? Dessa forma, vamos pegar esse carinha aqui, ó, e vou jogar ele para cá, ó, ok? Vamos jogar ele para lá. Então, o que vai acontecer? Vai ficar da seguinte forma, ó. Raiz cúbica da raiz cúbica de quem está lá dentro da raiz é o 2 raiz de 2. Agora, aquele 2 que nós jogamos, ele vai ficar como? Vai ficar 2 ao cubo multiplicando, porque o índice aqui é 3. Confere? Beleza? Aí agora vamos arrumar isso daqui. Ó. 2 ao cubo vezes 2, multiplicação de potências de mesma base, que é exatamente o que acontece aqui, e o expoente ali é 1, do outro 2, você repete a base e soma os expoentes. Então, pessoal, isso daqui vai ficar da seguinte forma. Raiz cúbica da raiz cúbica de 2 ao cubo vezes 1. Então vai ficar, somando os expoentes, 3 mais 1, 2 elevado a 4, que multiplica a raiz de 2. Pronto. Aí agora o que nós vamos fazer? Vamos pegar esse 2 à quarta aqui e vamos jogar para dentro dessa raiz quadrada ali. Beleza? Então, olha só, vai ficar raiz cúbica da raiz cúbica da raiz quadrada. E lá dentro da raiz quadrada já tinha um 2. Aí agora entrou esse 2 à quarta. Só que o 2 à quarta tem que ficar com o expoente também do índice, que é o 2. Então vai ficar assim, ó. 2 elevado a 4. Isso, deixa eu apagar para não ficar embolado aqui. Peraí. Então vai ficar, ó.
2 elevado a 4, isso tudo aqui elevado a 2 vezes o 2. Nossa, Jorge, enjoadinha, né? Pois é, ela tem muitas propriedades nesse caso aqui. Então, daqui a gente tira raiz cúbica da raiz cúbica da raiz quadrada de... Esse carinha que está de verde é uma potência de potência que você repete a base e multiplica os expoentes. Vai ficar 2 elevado a 8 vezes o outro 2. E agora, pessoal, a gente pode inclusive fazer o seguinte. Essas raízes aqui, essas três raízes, estão uma dentro da outra. A gente fala que é raiz de raiz. Quando isso acontece, e repara que não tem mais ninguém entre elas aqui, ó, a gente pode multiplicar os índices para colocar tudo numa raiz só. O índice aqui é 2, então 2 vezes 3, 6, vezes 3, 18. Então vai ficar tudo dentro da raiz de índice 18. E dentro da raiz aqui, caímos numa nova multiplicação de potência de mesma base. Somos expoentes 2 elevado a 9. Aí agora você pode simplificar sempre que for necessário e que você puder, você pode dividir o índice e o expoente pelo mesmo número. Como assim, Jorge? Eu vou dividir o 9 aqui por 9 e o índice aqui também por 9. 18 dividido por 9, 2. E 9 dividido por 9, 1. Então fica 2 elevado a 1, que é 2. Ou seja, raiz quadrada de 2, provando então que essa afirmação 2 ela é verdadeira. Tá vendo? Enjoadinha a questão, né? Mas não é tão difícil assim. O problema é que ela tem muitas propriedades. E isso que é importante de você saber, beleza? Afirmação 3 agora. A afirmação 3 ele falou pra gente que raiz de 7 mais 1 dividido por raiz de 7 menos 1 é igual a menos 1. Bom, eu posso cortar essa raiz de 7 com raiz de 7 e 1 dividido por menos 1 que dá menos 1? Pode, Jorge? Não, não pode, pessoal. Não pode, você só pode cortar um de cima com um de baixo quando o de cima estiver multiplicando todo mundo em cima e o de baixo estiver multiplicando todo mundo embaixo. Nesse caso, você não pode cortar. Eles não são iguais. Então, a gente já sabe de cara que ele não dá menos 1. Não dá. Ô Jorge, mas como que eu resolveria isso? Para você resolver isso, para você dar uma arrumada nela, você tinha que racionalizar o denominador. Se você para racionalizar nesse caso aqui, você ia multiplicar em cima e embaixo pela raiz de 7 mais 1. Por que raiz de 7 mais 1? Porque como embaixo é uma subtração, você multiplica pela soma. Se fosse uma adição embaixo, você ia multiplicar pela subtração. Perfeito? Então, essa afirmação aqui também é falsa. Agora, a afirmação 4. 5 raiz de 5 menos raiz de 45 menos raiz de 20 é igual a zero? E a afirmação 5, raiz de 20 mais raiz de 16 é igual a 6? Bom, eu já falei essas duas de uma vez, por quê? Porque elas envolvem os mesmos conceitos. Você não pode somar e subtrair essas coisas aí, tá? Igual aqui, ó, a afirmação 5, a raiz de 20 mais raiz de 16 não é a raiz de 36? Não. Você não pode somar. Você só pode somar quando as raízes são exatamente as mesmas. Então, por exemplo, raiz de 5 mais raiz de 5, você pode somar. E só soma o que está fora. Como assim? Raiz de 5 mais raiz de 5, aqui é 1 raiz de 5. Aqui também é 1 raiz de 5. Então, dá 2 raiz de 5. Ah, Jorge, então se fosse, por exemplo, 4 raiz de 5 mais 1 raiz de 5, daria quanto? Daria 5 raiz de 5, certo? Deixa eu só apagar aqui. Então ficaria 5 raiz de 5, ok? Então muito cuidado com isso daí.
Então, como é que nós vamos fazer nesse caso? Bom, para você resolver, você tem que simplificar a sua raiz. E como que você simplifica ela? Da seguinte forma. 5 raiz de 5 menos a raiz de 45 menos a raiz de 20. Eu vou fatorar o 45 e o 20 para a gente conseguir simplificar. Então, vamos lá. Fatorando o 45 dá para dividir por 3, que dá 15, por 3 dá 5 e por 5 dá 1. Fatorando o 20, por 2 dá 10, por 2 dá 5 e por 5 dá 1. Quando você fatora o número, que é dividir pelos números primos, para você tirar a raiz, seja raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quarta, basta você fazer o seguinte: você vai formar grupinho com os números primos de acordo com o índice da sua raiz. Se o índice for 2, raiz quadrada, forma grupinho com 2 números iguais. Se o índice for 3, grupinho com 3 números iguais. E assim por diante. Jorge, que grupinho é esse que você está falando? Esse daqui que eu vou te mostrar agora. Ó, raiz quadrada. Então eu vou formar o grupinho com esse 3, porque eles são iguais. O 5 dá para formar grupinho? Não. Então acabou. Quando não dá para formar grupinho com todos os números, significa que a sua raiz não é exata. Olha o que acontece com a raiz de 20, a gente forma grupinho com esse 2. Também não dá para formar grupinho com 5, certo? Todos os números que você formar grupinho, você vai tirar ele. Formou grupinho do 3? Tira o 3. Formou grupinho do 2? Tira o 2. Tira como? Tira da raiz. Então, olha o que vai acontecer. Então, aqui vai ficar 5 raiz de 5 menos raiz de 45. Nós não formamos o grupinho do número 3? Então, ele sai da raiz. E o 5 formou grupinho? Não. Então, ele continua dentro da raiz. Menos a raiz de 20. A gente formou grupinho com 2. Então, ele sai da raiz. E formar um grupinho com 5? Não. Então, ele continua na raiz. Ok? Vamos para ver se você realmente compreendeu. Vou pegar aqui, por exemplo, o 50. Não vou pegar melhor. Vou pegar o 200 aqui. O 200. Você vai dividir, fatorar ele por 2 dá 100, por 2 dá 50, por 2 dá 25, por 5 dá 5, por 5 dá 1. Aí agora você vai formar grupinho com 2 números iguais, certo? Então o que vai acontecer? Vai acontecer isso daqui, ó. Esse grupinho e esse grupinho. Formou o grupinho do 2? Sai o 2. Formou o grupinho do 5? Sai o 5. Não formou grupinho com esse 2 aqui. Então ele continua dentro da raiz e fica tudo multiplicando. Então, se você quisesse calcular, simplificar a raiz de 200, seria desse jeito. Entendeu? Beleza? Muito bem. Então, vamos continuar aqui. Deixa eu só apagar para não fazer confusão aqui com a nossa questão. Então, vamos lá. Dessa forma, olha o que aconteceu. Agora, todas as raízes são exatamente as mesmas. Então, podemos somar e subtrair. 5 menos 3, 2. 2 menos 2, 0. 0 raiz de 5. 0 raiz de 5 é 0 vezes a raiz de 5, que dá 0. Então, verdadeiro. E a afirmação 5? A afirmação 5, olha a raiz de 20 aqui, ó, que nós, inclusive, simplificamos ela no anterior, que dá 2 raiz de 5. Então, aqui vai ficar 2 raiz de 5, a raiz de 16 é 4. Somando isso, dá 6? Não. Então, também é falsa. Sendo assim, ficou falsa, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, resposta certa, letra E. Está feito o exercício. Perfeito? Então, uma questãozinha aí que envolve muitas propriedades e as operações com as raízes, beleza? Então, continue acompanhando o canal para que sempre você fique tranquilo na matemática. Muito obrigado, um forte abraço, até nosso próximo encontro. Valeu, pessoal!